Buscando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Prata no dia de hoje. Ordem do dia. Aprovação da ata da sessão anterior, do dia 10/12/2020. Secretário fará a leitura. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 10 de fevereiro de 2020. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Forquesato, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Tônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Cláudio Miro Koproski, Magnus Espanhol, Vinícius Oreinelli, Admir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perusso e Altir José Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Tônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 3 de 2020 altera em parte o convênio de que trata a lei 9.425 de 2015, que trata do convênio com a Emater, reajuste de valor na cota a ser repassada pelo município no valor de 2.311,11 para 2.480,23. Lembrando que são 3 cotas e meia que o município repassa para a Emater. Projeto em discussão. O secretário fará a leitura. Já foi lido, então a gente pode pôr em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 4 de 2020 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro no valor de R$ 997.854,48. O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 4 de 2020, de 7 de fevereiro de 2020. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Volney Nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro no ano de 2019. De novo, 2019. No valor de R$ 887.854,48, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, FUNREBOM. Equipamentos e materiais permanentes, FUNREBOM. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 273.654,35. Recurso 1076, taxa de recuperação dos bombeiros. Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas, União. Manutenção, custeio, média e alta complexidade. Outros serviços de terceiro. PJ 4478, valor R$ 360.730,93.
Recurso 4590. Teto financeiro União, incluindo no novo recurso, conforme enquadramento de vínculos, portaria número 3.992 de 2017, 4501. Custeio, atenção de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas, União. Manutenção, custeio, média e alta complexidade, SAMU. Material de consumo, 4491. R$ 952,10. Recurso 4620, SAMU, repasse União, incluindo no novo recurso, conforme enquadramento de veículos, portaria número 3.992 de 2017, 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas, União. Investimento, atenção básica, equipamentos e materiais permanentes, 4474. Valor, R$ 252.517,10. Recurso 4936, aquisição de veículos, incluindo no novo recurso, conforme enquadramento de veículos, portaria número 3.992 de 2017, 4505, investimento, atenção básica. Total, R$ 887.854,48. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nessa lei, superávit financeiro do ano de 2019, de igual valor. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Hoje é dia? 17 de fevereiro de 2020. Projeto em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 5 de 2020 autoriza a cessão de uso de equipamentos para o Hospital São João Batista. São 3 equipamentos que foram doados pela Secretaria de Saúde do Estado com o objetivo de suprir as necessidades do hospital. Um monitor multiparamétrico, um cardioversor e um oxímetro. Se ninguém se opor, gostaria que fosse colocado em votação. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 005 de 2020, de 14 de fevereiro de 2020. Autoriza a cessão de uso de equipamentos para o Hospital São João Batista. Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder a cessão de uso por prazo indeterminado ao Hospital São João Batista, CNPJ número 91-616-805/0001-10, equipamentos conforme segue. Um monitor multiparamétrico, LifeTalk 10. Um cardioversor, LifeShot Pro. Um oxímetro Mandrai PM60. Artigo 2º. A constatação de desvio de finalidade no uso dos bens a que se refere o artigo anterior implicará na reversão dos mesmos ao poder do município de Nova Prata, assegurando-se o direito de defesa ao hospital. Artigo 3º. O Hospital São João Batista será responsável pela perfeita manutenção dos equipamentos, ora cedidos. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, 17 de fevereiro de 2020. Projeto em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 6 de 2020 estabelece índice para a revisão geral trimestral de remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo e legislativo, percentual de 1,96%,
correspondente ao índice do INPC, acumulado no período de 1º de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. A concessão é extensiva aos inativos e pensionistas, bem como servidores do Legislativo, prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores e secretários. Vamos baixar para as 3 comissões. Projeto de lei número 7, autoriza o município de Nova Prata a receber em doação áreas de terra e firmar escritura pública de doação. Áreas de terra de 36,72 metros quadrados, que foi atingida pela Rua Comendador Roberto Selmidei, regularização da rua já existente. Se ninguém se opor, gostaria que fosse colocado em votação. Baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 8, de 2020, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro no ano de 2019, de diversas secretarias no valor de R$ 2.270.082,64. Esse projeto veio com regime de urgência, mas pelo montante do valor ser de mais de 2 milhões, acredito que seria importante baixar para as 3 comissões. Baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 9, de 2020, altera o artigo 1º da Lei 9.685, de 13 de dezembro de 2016, lei que aprovou o loteamento Jubilino Frisão para alterações da área de nomenclatura das áreas institucionais. Baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 10 de 2020 autoriza a prorrogação de contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, autorizado pela Lei 9.707 de 2017, agente comunitário para o ISF Rio Branco. O motivo do afastamento é por licença saúde da servidora titular do cargo. Esse projeto gostaria que fosse votado hoje, se ninguém se opõe. O secretário fará a leitura. Projeto de lei 10 de 2020, de 14 de fevereiro de 2019. Autoriza prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, autorizada pela Lei número 9707 de 2017. Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal prorrogar por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para o ISF Rio Branco. Contratação essa autorizada pela Lei número 9707, de 7 de fevereiro de 2017. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observa-se-ão as disposições contidas na lei descrita no artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Nova Prata, 17 de fevereiro de 2020. Projeto em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 14 de 2020 dos vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Quilmento Minócio e Claudimiro Koprovski, propõe realização de sessão solene para homenagear o Rotary Clube de Nova Prata. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 14 de 2020. Senhores vereadores, vereadoras, Mário Antônio Cortellini, Clarice Quilmento Minócio e Claudimiro Koprovski, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, no uso das suas atribuições que lhe confere a lei orgânica e o regimento interno. Propõe, após ouvido o plenário, seja realizada sessão solene para homenagear o Rotary Clube de Nova Prata. A entidade prestadora de serviços sociais atua em Nova Prata há 45 anos, fundada em 13 de setembro de 1975. Em anexo histórico do Rotary Clube de Nova Prata. Contamos com o apoio dos colegas para que esse pedido
indicação seja aprovado. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 15, dos vereadores Altir José Ferro e Roseli Wanda Pires Albuquerque, solicitam ao Executivo a colocação de corrimão na escadaria existente ao lado da tabacaria número 1, na Praça da Bandeira. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 15, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Altir José Ferro, bancada do MDB, e Roseli Wanda Pires Albuquerque, bancada do PSD. Vereadores com assento nessa Casa Legislativa. No uso das suas atribuições, requerem que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie na colocação de corrimões na escadaria existente ao lado da tabacaria número 1, na Praça da Bandeira. Justificativa. É uma reivindicação de inúmeras pessoas que visa dar-lhes um apoio e mais segurança no uso das escadarias. Nova Prata, 12 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 16, do vereador Altir José Ferro, dispôs sobre roçadas nas laterais da estrada que liga a igreja do bairro Retiro ao loteamento Aco. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 16, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador Altir Ferro, bancada do MDB, solicita que a Secretaria de Obras, através do cargo competente, providencie enroçada nas laterais da estrada que liga a igreja do Retiro ao loteamento Aco, do mesmo bairro. Justificativa. O crescimento da vegetação impede a visibilidade necessária para o trânsito na referida estrada, podendo ocorrer acidentes caso não seja feito o serviço hora solicitado. Nova Prata, 12 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 17, 2020, do vereador Altir José Ferro, dispõe sobre faixa de segurança na Fernando Lusato. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 17, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. O vereador Altir Ferro, bancada MDB, solicita que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie na sinalização de faixa de segurança entre a rua Fernando Lusato, próximo à lotérica da Sorte, e o início da Avenida Francisco Schneider, que liga o centro ao bairro Santa Cruz, lado esquerdo da Fernando Lusato, sentido centro-bairro, ligando com o lado direito da Francisco Schneider, mesmo sentido. Justificativa. Muitos condutores de veículos que transitam pela Avenida Placidina de Araújo não estão respeitando o limite de velocidade, colocando em risco os pedestres que passam pelo local. Nova Prata, 12 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 18, 2020, do vereador Clayton Rigo, dispõe sobre a possibilidade de transformar o sentido único em sentido único a rua Henrique Lenze entre a Avenida Placidina de Araújo e a rua Luiz Marafão, no sentido centro-bairro. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação 18, 2020.
Senhor presidente, vereadoras e vereadores, eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. E, se aprovada, se envia ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, juntamente com o Conselho de Trânsito, estude a possibilidade de transformar em sentido único a rua Henrique Lenze entre a Avenida Placido Araújo e a Luiz Marafão, no sentido centro-bairro. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo alterar para sentido único a rua supracitada, organizando melhor o trânsito nesse trecho. Considerando que a rua é irregular no seu traçado, se fazem necessárias essas mutações para a segurança do trânsito no local. Esta demanda tem um apelo da população e vale salientar também que em novembro de 2018, o vereador Vinícius Reinelli apresentou a indicação número 211/2018, semelhante a esta. Maiores explicações em plenário. Certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Nova Prata, 13 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Com a palavra, o vereador Clayton Rigo. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, extinta plateia que nos prestigia. Na verdade, agora com o asfaltamento aí da Luiz Marafon também, e da Placidina de Araújo, essa rua Henrique Lenze aí, ela vai ser muito utilizada também pelos condutores de veículo, uma vez que tu chega na frente do posto e tu vê a sinaleira fechada, e tu quer ir para o lado da Santa Cruz, tu vai acabar usando muito mais a Henrique Lenze, né? Isso aí. E ali perto do fórum ali tem um problema que é crítico, né? É estreita a rua, né? Então eu lembrei que o Vinícius tinha feito, achava que era ano passado, fui pesquisar, era 2018 ainda. E juntando força, então, com a indicação do vereador Vinícius e mais algum pedido que a população teve nesses últimos dias, vamos tentar agora, com essa indicação, com o apelo da comunidade, que o Conselho de Trânsito olhe com mais celeridade, na verdade, esse processo e que realmente faça essa modificação aí para que aquele entroncamento ali da Henrique Lenze com a Luiz Marafon se torne tão perigoso. Então, peço a colaboração de todos os vereadores para que votem favorável e que, está escrito ali, com certeza o prefeito vai receber em caráter de urgência e vai atender essa demanda aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Reinelli. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia, servidores. Claro, o Clayton só vem a somar a tua indicação, até porque tu tem mais proximidade com o Poder Executivo do que eu. Já havia formulado já havia sugerido isso com a aprovação de todos os colegas em outra oportunidade. E quem sabe, então, agora, sou favorável, ficamos na torcida de que o Poder Executivo implante isso daí, porque, na realidade, não tem por que ter duplo sentido ali. Não tem mesmo. Chega lá em cima, lá perto do fórum, no Ministério Público, afunila, né? Então, talvez só aquela partezinha ali no posto Shell ainda pudesse servir para fazer retornos, né? Então, acho que é uma questão de ser analisado pelo Conselho de Trânsito, e é uma ação que não tem despesa, não custa nada, é simplesmente uma mudança, assim, que é muito simples e penso eu que seja necessário. Muito obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores.
Pedido de indicação número 19/2020 do vereador Mário Antônio Cortellini dispõe sobre manutenção e limpeza das placas de sinalização e de identificação de ruas em toda a cidade, principalmente no centro da cidade. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 19/2020. Senhoras vereadores, senhores vereadores. Mário Antônio Cortellini, vereador da bancada do PCdoB, com assento nessa Casa Legislativa, apresenta pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Através do órgão competente da Prefeitura Municipal, seja tomado providências na manutenção e limpeza das placas de sinalização e de identificação de ruas em toda a cidade, principalmente no centro. Conto com o apoio de todos os colegas para que essa indicação seja aprovada. Nova Prata, 14 de fevereiro de 2020. Pedido em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 20 de 2020 do vereador Sebastião Costa Mamed dispõe sobre água potável na linha Silva Jardim. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 20 de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Sebastião Costa Mamed, PSB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de indicação: que seja feita uma parceria entre moradores, poder público e Corsã para levar água para as famílias da linha Silva Jardim, na saída da área industrial Mário Minosso. Justificativa: serão em torno de 20 famílias que serão beneficiadas. O poder público já fez esse tipo de parceria com outras comunidades que passaram pelo mesmo problema, como, por exemplo, a Capela Três Mártires e a União da Serra. Nova Prata, 14 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Com a palavra o vereador Sebastião Mamed. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, vereadora Roseli, funcionário desta casa e a plateia que nos assiste aqui. Pois é, tem umas demandas de alguns moradores, entre eles até mesmo o Rafa que está aqui na plateia. Sabemos que há anos passados o Poder Executivo já teve parceria com algumas outras comunidades, que eu me lembro no momento agora, lá na linha Santa Catarina, Três Matos, e a União da Serra, da Fazenda da Pratinha, que já fizeram e deu certo. E sabemos que é de grande importância, não só para quem mora lá naquelas comunidades, mas sabemos o que se passa, e com certeza que depender aqui de, peço a vocês aqui, colegas vereadores, para nós ir atrás e ver com o poder público, parceria com a Corsã e com todos os moradores daquela localidade. Conto com a ajuda de todos vocês. A palavra a vereadora Clarice Quilmento Inácio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e plateia que nos prestigia. Essa questão da água, vereador Paraíba, quero te parabenizar pelo pedido, pelo esforço que tu tens feito, até com relação aos postos já existentes, né? Que foram pleitos que você sempre puxou à frente. Eu estive conversando na semana passada com o prefeito a respeito disso, uma vez que eu fui procurada por alguns moradores lá de São Miguel, né, que também tem a mesma dificuldade. Finca Ferro, São Roque, Retiro, São Caetano, tem a mesma dificuldade. E aí eu disse para ele, porque eu lembro do ex-prefeito Vitor falando, perfuramos mais um poço e não deu água. Perfuramos mais um poço e não deu água. Aí eu perguntei para o prefeito, existem estudos de que em algum lugar desses tem água? Não é possível a gente deixar essa comunidade sem água. Se não tem estudos, por que a gente não faz um pleito de puxar água da Corsã? Se não tem a viabilidade, estudos provavelmente tem, né?
O que ele me respondeu? Que encarece bastante, que isso é uma questão da Corsan querer fazer, né, também, e também de que tem mais de 30 poços perfurados nestes locais que não tem água. Então, existe uma boa vontade em atender. Só que existe quase que uma certeza que alguns desses locais não será encontrado água. Então, infelizmente, a gente vai ficar aqui nessa busca, e parece que é má vontade. Pelo que eu vejo, desde outros governos, existiu sim a boa vontade de buscar. Mas não existe água nesse local. Então, a gente vai ter que procurar, além de fazer o pedido agora, procurar que seja feito um estudo mais aprofundado, para que não seja gasto recurso de uma forma a não ter o resultado ou problema. Ou então que se busque outra maneira de conseguir alcançar água para essas localidades, né? Para que a gente não crie falsas ilusões, para que a gente não fique aqui chovendo no molhado e fazendo num mundo de faz de contas. Para que a gente busque algumas outras soluções, se o caso for este. Não sei muito certo da tua comunidade, né? Então, não seria tão difícil, né? Então, seria uma realidade diferente do que a que eu procurei a solução. Então, desejo sucesso, com certeza a gente aprova, né? E, com certeza, se está tão próximo assim, não é um dos maiores problemas, não. Tá? Então, sucesso a vocês. Com a palavra, o vereador Vinícius Reinelli. Novo minha saudação, senhor presidente, ao senhor, aos demais colegas e à plateia. Não é de hoje que eu estou falando que está faltando água em diversas localidades do interior. Algum tempo atrás, lá pelo Retiro, tinha os postos, tem os poços perfurados, tem tudo, só faltava a conexão com aquele cano azul lá que passa água. Ora, água é um elemento de subsistência para as pessoas. Isso não pode faltar. E, Clarice, com todo o respeito, se tu dizes que não é falta de vontade, então eu só posso dizer que é incompetência do Poder Executivo de não conseguir resolver esses problemas. Porque nós estamos falando aqui há muito tempo, eu principalmente, que lá no Finca-Ferro não desce água encanada para ninguém. E não é só lá. Então, agora a gente tem o problema agravado com a estiagem, né? E o poder público sem nenhum plano de contingência, sem nada. O poder público local está perdido no plano de atendimento de água das comunidades do interior. Não é verdade? E eu quero dizer mais. Se está a 1 quilômetro do ponto onde a Corsan distribui, e teria que ver se o reservatório da Corsan consegue, se ele consegue, né, se tem um desnível, porque é tudo por gravidade que eles fazem a distribuição da água. E se ele tem vazão e tem potencial, energia potencial para chegar nos outros lugares, a instalação do cano, pelo amor de Deus, é uma mixaria. Tá? O poder público municipal tem draga, tem patrola, tem bobcat, tem tudo para fazer a cova e botar o cano ali dentro. É só o que me faltava, querer dizer que não é falta de vontade. Então, se não é falta de vontade, é pura incompetência. Pelo amor de Deus. Eu já tô cansado, sabe? Às vezes eu me irrito aqui, porque não é falta de vontade, não é falta de tentativa. É falta do quê, então, se as coisas não andam? É atenção apenas para o asfalto? Apenas para a cidade? É isso? Ora, francamente, eu acho que essa questão da água aí, a Câmara deveria fazer alguma coisa, deveria apertar aí o secretário da Agricultura, o secretário de Obras, porque, por favor, né, minha gente? Todo mundo sabe que uma hora ou outra dá uma estiagem, tem que ter água. Como é que não vai ter água? Isso aqui eu já estou falando faz tempo, Paraíba já sabe que eu tenho falado, não é Paraíba? Lá no Finca-Ferro,
Eu vim aqui, daí me disseram que o poder público deixou de pagar a conta de luz do lugar que bombeava a água aí depois para abastecer as residências do Finca Ferro. Aí depois disseram que não, aqui na Câmara disseram que não, que são as comunidades que pagam a luz. Porém lá, a comunidade não está organizada em CNPJ, então a luz não está no nome deles, a luz estava sim. Tá difícil, né? Mas tudo bem, agora sabe o que vai acontecer? Para quem está precisando de água? Rezem para chover bastante, para restabelecer, para dar tudo certo, que quando a água voltar a correr, o pessoal do Poder Executivo vai lá na casa de vocês, bater nas costas e dizer, viu? Trouxemos a água novamente. Então não dá para... Bom, acho que o recado foi dado. Muito obrigado. A palavra, vereador Magnus Espanhol. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, a plateia que nos prestigia. Apenas para falar, essa é uma questão que são diversas comunidades realmente no interior que solicitam e que têm essa demanda. E agora, no mês de janeiro, eu e o vereador Gilmar estivemos em Porto Alegre, na Corsã, falando de alguns problemas de comunidades aqui. E fomos muito bem recebidos, por sinal, só que tem toda uma questão burocrática que, infelizmente, o nosso sistema que está implantado faz com que as coisas realmente demorem ou se perpetuem sem ter solução. Então, infelizmente, a gente enfrenta esse tipo de situação. Então, estivemos lá vendo problemas com relação à comunidade do Gramado, Fazenda Pratinha e Santa Terezinha. São alguns aspectos que as comunidades têm cobrado há bastante tempo. A responsabilidade é da Corsã, mas os moradores têm interesse em poder ajudar, também poder resolver. O município também tem interesse, mas precisa desse aval da Corsã, precisa desse trabalho técnico da Corsã para ver se existe a força gravitacional para a água chegar até lá, se tem que botar alguma bomba de recalque, se tem uma caixa d'água, esse tipo de situação. E lá nós chegamos e deixamos o projeto que vai passar pelo setor tal, para depois passar pelo setor tal. E aí os próximos vereadores do mandato seguinte e do outro que continuem esse trabalho, porque é uma coisa que, sinceramente, demora muito tempo para acontecer. Infelizmente, esse é o nosso Brasilzão que tá colocado. Sem dúvida. Eu acho que todas as forças, e não só as forças políticas, mas inclusive as forças comunitárias, talvez seja a questão de se fazer uma frente para ir lá se conversar, mas o trabalho tem que ser insistente. O vereador Paraíba já fazia desde o último mandato com diversas comunidades. Nós temos outros tantos assuntos que desde o outro mandato que já estão sendo tratados e ainda não foram resolvidos. E são viagens e mais viagens e mais viagens. E um dia tu fala com no outro dia tu vai lá para conversar, aquela pessoa não é mais a mesma que te atende, tu tem que explicar tudo de novo, perdem projeto e assim vai. Então, infelizmente, essa nossa burocracia atravanca e causa mais problemas ainda, que é essa questão da água, mas que a gente tem que sim continuar trabalhando, tem que continuar, a gente está indo atrás e tem que continuar trabalhando, e que fique então esse recado. Obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 21, do vereador Sebastião Costa Mamed, dispõe sobre conserto de esgoto no bairro Citadela. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação 21 de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Sebastião Costa Mamed, PSB, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de indicação: que seja consertado urgentemente o esgoto e o passeio público da rua Oscar Nedef, em frente à residência número 82 do bairro Citadela. Sugiro também ao Conselho de Trânsito que seja estudada a possibilidade de ser feito um quebra-molas na mesma rua. Justificativa: por conta de como foi feito o encanamento do esgoto, ele estoura com muita frequência. Segundo os moradores, há meses o esgoto está aberto e exposto ao céu aberto. Nova Prata, 14 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão.
Com a palavra, o vereador Sebastião Mamed. Saudações renovadas. Pois é, no momento agora, o esgoto está tampado. E só que aonde foi tirado lá algumas partes de terras, entulho, até mesmo foi desmontar toda a calçada, cerca de meses que do jeito que tiraram, deixaram. Colocaram as britas, segundo a moradora, por incrível que pareça, hoje eu estive passando lá naquela rua, ela me falou e eu fui ver, de fato. Há meses que foi feito lá o trabalho e não foi recolocada aquelas pedras e nem tampouco feito de momento assim certo aquele conserto. E sobre o quebra-mola, como algumas pessoas daquela localidade sabem que alguns quebra-mola daquele bairro foi proposição minha e vieram me impedir naquelas ruas. Eu acho que no momento o Conselho de Trânsito tem que ver, porque tem cerca de 4 ruas, principalmente no Morro Abaixo, e várias pessoas, principalmente de outros bairros, vão passar por lá e passam em alta velocidade. E como a gente sabemos que é um bairro que é bastante povoado, tem bastante criança e é de grande risco. Espero que, mais uma vez, essa minha proposição passe aqui e todos vocês estejam de acordo comigo com essa proposição. Muito obrigado. Palavra ao vereador Vinícius Reinelli. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo a minha saudação ao senhor e todos os demais presentes aqui. Vereador Sebastião, estou plenamente de acordo com a sua proposição, sua indicação. O que me causa certo constrangimento é que continua entupido. Isso aí já é, sei lá quantas vezes já foi feita essa indicação, meu Deus do céu. Está tudo se repetindo aqui, o ano começa, o ano recomeça e as coisas continuam as mesmas. Que é isso? Mas eles estão fazendo o quê ali no poder público, na prefeitura? Estão de férias? Férias anuais? É todo ano de férias? Não sai o negócio, não vai para frente. Corrimão na tabacaria. Poxa, que difícil, né? Fazer a roçada perto fazer uma roçada ali no Retiro. Bah, que problema. Isso que tem os CCs encarregados dos cuidados públicos urbanos, cuidados públicos rurais. Tem CC não falta, parece que estão de férias. Pintar uma faixa de segurança, seu Tiro. Será que os caras não se flagram que tem que fazer a faixa de segurança ali? A gente tem que vir aqui, repetir. Acho que é a 20ª vez que o senhor faz essa indicação aqui. Quantas? Então eu só errei por 17. Né? Limpeza das placas de sinalização na cidade. Acho que o prefeito não está mais, está se escondendo, já que ele não é mais candidato essa vez. Ele não está vendo o que está acontecendo. Ou ele só anda ali no asfalto que ele fez. Que daí ele vai da prefeitura para a casa dele pelo asfalto. E o Serginho vai da prefeitura para a casa dele pelo asfalto. E de esquecer o resto da cidade. Também pode ser essa a explicação. Agora, Paraíba, lá no bairro continua extravasando, continua, que falta de respeito com aquela gente lá, meu. Olha, não vou estranhar se o candidato da situação não fizer 5% dos votos lá no bairro. Não vai fazer 5% dos votos lá no bairro. Também pudera. Abandonados pelo poder público. Inclusive, a vereadora Roseli conseguiu uma verba para fazer o ginásio, o campo, o salão novo lá, e o pessoal da prefeitura não faz o projeto para receber o recurso, porque senão a Roseli vai ganhar os créditos. A gente está sabendo de tudo, sabe? O ano eleitoral, ele chega a dar embrulho no estômago, dá ânsia de vômito ser político em ano eleitoral. Tamanhas barbaridades que os caras conseguem fazer.
tá bom? Eles não se preocupam mais com o povo, eles se preocupam apenas consigo mesmo. E talvez, pelo fato de que a turma do Executivo não vai fazer voto no Citadela e no São João Bosco, talvez por isso que eles nem dêem atenção mesmo para aquele pessoal. Mas podia ser uma bela oportunidade de conseguir, pelo menos, terminar esses 8 anos aí com um pouco de respeito para aquele pessoal lá. Muito obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 22 de 2020 do vereador Mário Antônio Cortellini, dispõe sobre iluminação pública na BR. Secretário fará a leitura. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, pedido de indicação número 22 de 2020. Mário Antônio Cortellini, vereador pela bancada do PCdoB, apresenta pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Através do órgão competente da Prefeitura Municipal, seja tomado providências quanto à iluminação pública na BR, em função dos ciclistas, pelo menos no período urbano nas rodovias da região. Conto com o apoio de todos os colegas para que essa indicação seja aprovada. Nova Prata, 14 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 23 de 2020 dos vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Nosso e Claudimiro Koprovski, dispõe sobre a realização de audiência pública em prol dos extratores de basalto. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 23 de 2020. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, Mário Antônio Cortellini, Clarice Nosso e Claudimiro Koprovski, vereadores que assentam nessa Casa Legislativa, propõe, após ouvido o plenário, o seguinte pedido de indicação: que seja realizada audiência pública em prol dos empregadores e extratores de basalto. Justificativa. A legislação está cobrando a CR, Certificação de Registro dos Empregadores de Extratores de Basalto para uso e manuseio de explosivos, no qual existe uma exigibilidade de um capital social de R$200 mil para aquisição do mesmo, inviabilizando quase que na totalidade das empresas de extração de basalto no município e região. Grande parte delas, empresas familiares. Contamos com o apoio dos colegas para que esse pedido de indicação seja aprovado. Nova Prata, 14 de fevereiro de 2020. Indicação em discussão. Com a palavra, o vereador Vinícius Reinelli. Renovo minha saudação, senhor presidente, ao senhor, todos os demais colegas aqui, plateia. Eu acho importante, colegas proponentes, que seja enviado ofícios à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para trazer deputados estaduais interessados nisso, talvez deputados federais, porque é uma exigência do Exército Brasileiro. Isso extrapola um pouco as nossas competências legislativas. Então, se é para fazer uma audiência pública que surta alguma eficácia, nós temos que tentar engrossar o caldo, porque só de vereador nós não vamos conseguir fazer nada. Inclusive, também mandar ofício para o pessoal do Exército aqui de Bento Gonçalves, para eles virem para cá. Porque isso daí, eu já estou sabendo disso aí desde a época que meu irmão era deputado. O pessoal procurava muito ele para resolver esse problema e foi sempre muito difícil até mesmo tocar nesse assunto, porque Exército Brasileiro é uma instituição âmbito nacional. Às vezes, a gente, nas melhores das intenções, propõe a realização de uma audiência pública
sem a participação das pessoas que podem ter alguma influência nisso, capaz de ela virar, de ser inócua todo o nosso esforço e a nossa vontade de... Então, eu gostaria que, quando fosse marcada essa audiência pública, enviasse convite para deputados, para vereadores de outras localidades, como Paraí, né, que também também tem uma economia baseada também na extração de basalto, e todas as regiões aqui que trabalham com isso, que usam o explosivo, né, para extrair a pedra, porque essa questão ela está muito relacionada à utilização do explosivo, que é regulamentada pelo Exército Brasileiro. Então, acho que temos que ter esse cuidado de não simplesmente realizar uma audiência pública aqui entre nós, e sim trazer outras pessoas interessadas, e também outros políticos com mais peso que nós, para também tratar do assunto. Se possível, o PSB, que tem uma bancada a nível nacional, estadual, pudesse, se possível, trazê-los para cá, os deputados, também para participar disso, seria muito importante. Então, eu sou favorável. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Mário Cortellini. Passo a presidência à vice Clarice para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, os servidores da casa e a plateia que nos prestigia. Falar um pouquinho dessa audiência pública que nós estamos sugerindo. Nós tivemos o cuidado já, Vini, de dar uma investigada, dar uma analisada, e está, assim, nas mãos do Exército. Então, o que nós buscamos é a realização da audiência pública, porque foi nos sugerido pelas autoridades competentes que o primeiro passo seria uma audiência pública e convocar alguém do Exército para vir explicar para nós, e também para eles saberem da nossa realidade, porque esse CR, o certificado de registro, eles estão impondo para todos os empresários ou empregadores aí do setor de extração de basalto, e pedindo aí que eles tenham um capital social de R$200 mil. Pouquíssimos têm. Só os grandes empregadores, quem tem britador, quem tem uma extração um pouquinho maior, com transporte particular, com caminhões, tem esse capital social. Quem tem a pedreira pequena não consegue ter 200 mil de capital social. E o que acontece, pessoal? Acontece que esse CR, eles fizeram mais ou menos no âmbito nacional, e eles jogaram as extrações de basalto aqui da nossa região como se fosse uma mineradora, lá uma Vale do Rio Doce, uma extração de minério grande, e entrou na generalidade da norma e se enquadrou na mesma situação. Então, a nossa realidade aqui é outra, e por isso que nós precisamos trazer para cá alguém do Exército, alguém responsável, para que eles vejam que a nossa realidade é outra, até porque o CR ele pode sim existir, mas que ele não tenha a obrigatoriedade de existir para os extratores de basalto e para os empresários de extração de basalto, e sim para quem vai fazer o serviço, para o terceiro que vai lá com o maquinário para fazer os furos nas rochas, furo no basalto para detonar, para fazer o corte nas pedras. Então, para quem preste o serviço, sim, lógico, deveria ter a obrigatoriedade do CR, do certificado de registro, e não que tenha essa obrigatoriedade para todos os empregadores aí de extração de basalto, até porque grande parte das extrações de basalto são empresas familiares. Então, tem lá o pessoal de casa, a família que trabalha na extração de basalto, e vários deles têm um capital social lá registrado de R$5 mil, de R$10 mil. Pouquíssimos têm um valor alto no capital social. Acaba inviabilizando todo o trabalho e toda a parte da extração do basalto, de arrancar as pedras para depois acabar cortando elas para beneficiar e posteriormente vender. Então, já vamos falar um pouquinho das outras indicações que eu fiz e que não é nessa indicação, mas para não pedir a palavra duas vezes. O pedido de indicação número 22 dispõe sobre iluminação pública na rodovia. Aqui vai uma demanda que depois acredito que a Clarice vai comentar alguma coisa, né, vereadora, sobre o parlamento regional. Aqui vai uma demanda para o parlamento regional, não é uma demanda só de Nova Prata. Nós vamos fazer um pedido de indicação, eu fiz um pedido de indicação aqui para a cidade, mas automaticamente inclui toda a região. A nossa rodovia, principalmente no perímetro urbano,
ela não tem uma iluminação adequada. E eu me deparei por várias vezes, às 11 horas da noite, 11 e pouco da noite, quando eu saio do meu serviço, com ciclistas pedalando no acostamento, sem iluminação alguma, e muitos deles sem nenhum refletivo na bicicleta, o que torna uma situação muitíssimo perigosa, onde tem a probabilidade de, quando a gente acessa a pista de desaceleração, que a gente diz o acostamento, né, para ingressar na cidade, tem a probabilidade de passar por cima de alguém, de atropelar, sem nem sequer ver. Então, para que não aconteça isso, para prevenir um pouco e não só remediar, né, que se faça a colocação aí de iluminação em toda a parte da rodovia, principalmente na parte urbana. Aí. Poderia ser feito uma aquisição aí regional com vários municípios, também para baratear um pouquinho o valor aí dos materiais utilizados. Era isso, obrigado, presidente, obrigado aos demais. Pedido de indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Eram esses o expediente do Legislativo. Nós temos uma solicitação de diária retroativa. O secretário fará a leitura. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diária. Vereador Clayton Rigo. Data da viagem, 12 de fevereiro de 2020. Destino, Porto Alegre. Motivo da viagem, ir na Secretaria de Meio Ambiente. Números de diárias requeridas, meia diária. Nova Prata, 12 de fevereiro de 2020. Solicitação de diária retroativa em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Os demais, coloque-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos também algumas correspondências, alguns comunicados. O secretário fará a leitura. Tribunal de Contas, ofício número 536/2020. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que este tribunal, examinando o processo de auditoria de admissão número 01-2097-02 00/17-0 do Executivo desse município, proferiu e a decisão contida na cópia anexa. César Luciano Filomena, diretor-geral. Temos mais alguns convites e tem todo o anexo que estará disponível na pasta das correspondências para todos os vereadores lerem. Para a tribuna, Clarice Quimento Minosso. Renovo a minha saudação a todos e quero falar exclusivamente hoje a respeito da reunião do Parlamento Regional. Gostaria de salientar a todos os colegas e as pessoas que nos ouvem nessa noite da importância desse colegiado. Esse colegiado foi, então, instituído em 2017, onde o vereador Cook esteve presente, né, como presidente da Casa, do Legislativo, e ele só tem ganhado espaço. Né? Tem crescido muito, quero parabenizar quem teve a iniciativa, eu ainda não descobri, né? Não sei quem teve a iniciativa, gostaria de saber da onde partiu, com certeza foi um grupo de pessoas, que se comunicaram. Exatamente. Então, a exemplo da MESNE, né, que é o colegiado de prefeitos, agora existe o grupo de presidentes do Legislativo. É um poder tanto quanto o Executivo.
Neste poder fazem parte, neste grupo fazem parte 23 municípios, sendo que alguns participaram muito pouco, alguns mais efetivamente, mas se mantém em torno de 15 a 20 municípios participando. Na última reunião que nós tivemos no dia 12, quarta-feira passada, que foi em São Marcos, ainda conduzidos pela vereadora presidente Patrícia Camassola, de São Marcos, que muito bem conduziu, quero deixar meus parabéns a ela. Já falei pessoalmente e expresso isso em todos os lugares que eu for, expresso essa admiração pelo trabalho que ela desenvolveu. A Patrícia é uma mulher de muito respeito, uma mulher de postura, uma mulher de dignidade e de garra e de força e de paixão pelo parlamento, né? Conduziu muito bem esse trabalho e tivemos êxito em vários quesitos. Todas essas buscas regionais, elas surtiram efeito em toda a região, né? Na questão de segurança, principalmente, de segurança pública, foram buscas coletivas, que todos os municípios foram contemplados, né? E também na questão de rodovias, fomos recebidos, e também na questão de referência em traumatologia. A questão da referência em traumatologia, não tínhamos nenhum hospital referência, depois que o São Carlos parou de atender, por muito tempo, os municípios ficaram sem nenhum município referência, nenhum hospital referência, e foram chamados os presidentes, os serviços, né, dos principais hospitais de Caxias e Farroupilha, onde um se habilitou, um se apresentou como apto a assumir essa parte. Nova Prata ainda engatinha nesse sentido, ainda tem um número muito reduzido de cirurgias compradas nesse local, e também a capacidade deles, no momento, não é muito grande, de atendimento. Pelo que eu sei, no momento, nós temos 10 cirurgias por ano, na questão de traumato. É um número quase insignificante, porém, as portas se abriram. E esse trabalho também a gente atribui ao parlamento. Esse trabalho que o parlamento tem realizado, ele tem surtido efeito, então, em várias frentes, como a gente vem citando. São muitas frentes, hoje tem uma matéria completa no Pioneiro, né, citando todos os trabalhos, a questão dos cartões de crédito, a questão, são várias questões. Eu ficaria aqui 15, 20 minutos falando só disso, né? Mas eu quero dizer para vocês que todas essas viagens que a gente faz, todas essas buscas que a gente encaminha aos órgãos competentes, elas têm surtido efeito. Elas têm tido retorno para os nossos municípios. Hoje, o prefeito do Guabiju me procurou e me perguntou: Clarice, tu nasceu aqui, e como é que vocês não inserem nas buscas de vocês a nossa rodovia aqui, a conclusão e tal e tal? Aí eu conversei bastante com ele, até eu pretendo ir para lá amanhã, e aí eu coloquei para ele: e o teu legislativo? Cadê o teu legislativo? Cadê? Então, amanhã eu me apresento no Guabiju e São Jorge. Vou buscar esses 2 municípios para fazerem parte do parlamento, né? E para fazer, inserirmos, então, essas demandas, essas buscas, juntamente com as demais que já levamos até lá. A 448, que está em pauta, a 470, que há 20 anos que está em pauta, né? E que a gente vem firmando o pé nessas questões, né? Então, eu quero dizer para vocês que a nossa principal busca nesse momento é buscar assinaturas para viabilizarmos a conclusão dos 18 quilômetros que faltam de Portão a Esteio da 448. Tá? Essa é uma demanda estadual, praticamente, tá? Mas o parlamento está totalmente engajado nisso, SIC Serra está engajado nisso, MOB Caxias, o G30 também está engajado nisso. Tem uma série de forças vivas. Portão, que era o maior gargalo, que era a maior dificuldade, já fez o dever de casa, removendo as 60 famílias que ali estavam estabelecidas, foram removidas a contento, todas estão postas num local adequado. E agora o próximo passo é o projeto de engenharia
Buscamos as assinaturas, foi entregue uma carta aberta pelo prefeito Guilherme Pazin ao presidente Bolsonaro na estada dele em Bento Gonçalves, né? E esta carta aberta já comunica a intenção pedindo reserva de recursos para viabilizarmos essa obra. Então, no momento que essas assinaturas chegarem, nós temos até o final desse mês. Eu vou passar para vocês todos, eu pretendia ter feito isso hoje, mas eu me atrasei, eu não consegui fazer hoje, mas eu pretendo passar para vocês todos o material para que vocês também busquem assinaturas. O Edson Morello tem feito já esse trabalho aqui na nossa região, eu tenho feito com ele também alguma parte desse trabalho, a gente já tem várias assinaturas, e o parlamento, em todos os municípios que compõem o parlamento, também já estão fazendo através de suas câmaras de vereadores. Então, nós temos que dar a nossa contribuição, uma vez que isso desafoga aqui a serra, encurta o tempo de chegada até a metrópole, une a região metropolitana toda, não só a metrópole, né? Une a serra com a região metropolitana, nas questões de lazer, saúde, educação, economia, principalmente, né? Então, eu faço esse apelo, faço essa conscientização e esse pedido a todos vocês que se engajem nesta causa, que essa causa é nossa, é uma causa de todos nós. Então, a gente vai estar buscando essas assinaturas até o dia 31 desse mês. Até o dia 31 desse mês, nós temos que atingir um número efetivo de assinaturas e depois passamos a outros passos. São 3 grupos, grupo de organização, comunicação e um terceiro grupo que eu não lembro agora, mas são 3 grupos de frente, né, para essa busca, e depois desta demanda virão outras. Mas está totalmente organizado, totalmente articulado essas forças vivas e tenho certeza que surtirão efeito. Então, agradeço. E comunico a vocês também que eu fui eleita presidente, né, pelo período de 2020, né, sendo do parlamento, e acredito que a gente terá um ano atípico, em virtude das eleições. Talvez a gente tenha que recuar por algum período, devido às vedações, né, daquele período eleitoral. Então, talvez esse ano a gente tenha alguma dificuldade, alguns gargalos de atuação neste parlamento, nessa agremiação. Mas eu conto com o apoio de todos vocês, com as ideias, com as buscas de vocês, também serão as minhas buscas. Né? A questão aqui da rodovia, né, Gilmar, que vocês andaram pleiteando, o parlamento pode também fazer frente a essas demandas aí, engrossar a fila aí nos pedidos. Tá? Uma boa semana a todos e muito obrigada. Palavra ao vereador Claudimir Koprovski. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia, servidores. Sobre a questão da água, eu tive a oportunidade, acredito que foi em 2018, juntamente com 2 moradores da comunidade de Santa Terezinha, ir até o Poder Executivo, juntamente, na época, era o gerente da Corção, Ari Ravanello. Na ocasião, a comunidade se dispôs, e inclusive, eu acredito que já devem estar organizados, inclusive até com dinheiro, para comprar parte dos canos de água. E ficou a Corção, através do Ari, naquela época, de fazer o trabalho com o engenheiro para ver a possibilidade da água chegar até a comunidade. E a prefeitura se propôs a abrir as valas. Então, nós estamos realmente em 2020, pelo que se percebe, nada aconteceu e os passos são realmente de tartaruga, infelizmente. Um outro assunto que me traz aqui, que eu já conversei seguidamente com algumas pessoas, mas nunca a público. Mas eu acho que cabe debates, cabe discussão, junto ao Conselho, que nós temos aqui um vereador que faz parte, o Executivo e aos próprios bombeiros. A questão de utilização, que eu acho que é difícil a obrigação, mas a conscientização de quem quiser e quem puder fazer um pequeno investimento e ter um extintor dentro da sua casa. Eu acho que se as famílias souberem usar um extintor e ter dentro da sua casa, muitos e muitos incêndios podiam ser evitados. Mas para isso, acredito que o investimento do extintor hoje custa em torno de 150, 200 reais,
que poderá isso trazer muitos, fazer com que muitos danos não ocorram, muitas perdas não ocorram, mas para isso as pessoas têm que saber usar e comprar o extintor certo. Né? Eu acho que é um dinheiro que não é alto para algo tão importante como é a nossa casa, o nosso teto. Mas para isso tem que o Poder Executivo, juntamente com os bombeiros, se mobilizar e começar a fazer em comunidades, em bairros, reuniões com moradores e vender essa ideia. Eu acho de fundamental importância esse movimento. Eu estava ouvindo um live da Rádio Prata no Facebook e me chamou a atenção, e quem puder deve estar ainda disponível para quem quiser ouvir. Foi na sexta-feira de manhã, depois do incêndio que ocorreu aí no bairro Santa Cruz. Um morador que mora aos fundos, a casa não pegou fogo dele, né, graças a Deus, dizendo que o incêndio começou 00:30. E conversando com uma senhora, com pessoas que não vou falar nome, no sábado lá, diz que os bombeiros foram avisados. Não sei qual foi o horário. E eles não, diz a pessoa que eles não acreditaram. Porque realmente acaba tendo muito trote, né? Na madrugada tem, infelizmente tem. Aí tiveram que ligar a segunda vez para eles irem até lá. Mas, independente disso, eu acredito que se fossem a primeira vez, eu acredito também que não iriam resolver. Tá? Não iriam resolver. Mas se tivesse, de repente, um extintor e as pessoas tivessem acordado e vissem, poderia ter evitado. Em alguns casos, a gente sabe que pode evitar. O que eu acho importante? Foi 2 anos atrás que teve um movimento e teve interesse de bombeiros militares virem para a Nova Prata. Eu acho que esse assunto tem que voltar à tona. O Poder Executivo tem que achar um espaço, nem que seja na rodoviária que está sendo concluída. Os bombeiros militares é de fundamental importância vir até o nosso município e região. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho dos voluntários, porque são voluntários e não recebem nada. Deve ter uma pessoa ou duas com remuneração aí. Tá? Então, tem que louvar o trabalho que eles fazem voluntariamente. E tem mais uma, eles não têm equipamentos suficientes para apagar um fogo dessa amplitude. Não adianta a gente se iludir, que eles não têm caminhões, não têm estrutura para isso. Então, o que é importante? É importante voltar esse assunto à tona, porque esses últimos meses, olha o quanto ocorreu de incêndios em nossa cidade. Temos que parar com essa questão de voluntários mais velhos do Estado, ou aquele espaço é nosso. Quem está pagando, quem está sofrendo, muitas vezes é a população. Como disse, e volto a dizer, fazem um trabalho magnífico, um trabalho bom, claro que fazem, mas nós temos que melhorar, o nosso município vem crescendo. O que está acontecendo? As calamidades já vêm aumentando demais, então nós temos que melhorar esse trabalho na nossa comunidade. Eu sei, aquela vez lá, a maioria dos vereadores apoiou a vinda dos militares. Teve apoio de todo mundo. O executivo também queria. Tenho certeza que a comunidade quer. Então, tendo uma vontade da grande maioria, eu acho que esse assunto tem que voltar à tona. Os bombeiros militares querem também. Nós temos que fazer com que isso aconteça. Não estou dizendo que isso vai evitar e vai resolver o problema. 100% não vai. Mas vai ajudar, vai ter mais infraestrutura, vai ter mais condições para resolver, e as pessoas, as famílias vão ficar um pouco mais seguras. Agora, a questão dos extintores, eu acho que é um assunto que nós temos que dar prosseguimento. É de fundamental importância, é um investimento muito baixo, perto do que poderá realmente causar de benefícios. Muito obrigado, boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham. Primeiramente, eu quero cumprimentar
a vereadora Clarice e dizer que é uma honra a Câmara de Vereadores de Nova Prata tê-la como presidente do Parlamento Regional. Afinal de contas, é a representatividade de uma região onde se reúnem os parlamentos para demandar questões muito importantes da nossa região. Então, nos sentimos honrados por ter alguém do nosso quadro, do nosso parlamento, à frente de outras câmaras na nossa região. Então, eu desejo um bom trabalho, certamente será feito. Sabemos que é um canal muito importante para gestionar junto a senadores, deputados federais, estaduais, junto ao governo, junto a outras classes, especialmente quando se trata de demandas como das nossas rodovias, como é o caso da BR-470, como é o caso de várias outras demandas que, tendo o parlamento à frente, o parlamento regional tem muito mais força do que uma Câmara de Vereadores só. Não é verdade? E também porque certamente essas demandas não se limitam apenas a vereadores, né? Ela tem o poder, quem sabe, de chamar outras entidades, outras categorias, enfim, de fazer um movimento muito maior, porque na nossa região nós temos demandas comuns. E eu vou dar um exemplo aqui, presidente Clarice. A questão do turismo. Ela é uma demanda que interessa a toda a nossa região. Então, me parece uma bandeira também, além da 470, além de outras rodovias, da 448, da 386, enfim, a questão da bandeira do turismo, que nós lançamos aqui uma frente parlamentar, que nós esperamos, presidente, que depois do Carnaval ela possa ser organizada e que ela possa funcionar. E já vou sugerir aqui também que a Câmara de Vereadores de Nova Prata estenda esse pedido ao Parlamento Regional, já que nós temos a presidente aqui da nossa Câmara, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante nós termos uma liderança à frente desse parlamento. Também quero dizer que, em companhia do vice-presidente do Hospital São João Batista, estive em Brasília, porque desde que foi feito o lançamento da ideia do novo pronto atendimento do Hospital São João Batista, eu coloquei isso como uma prioridade. E venho trabalhando diariamente, não apenas a nível de Nova Prata, mas especialmente a nível de busca de recursos, e fizemos mais uma caminhada onde tivemos o comprometimento e arrecadaremos, com certeza, aproximadamente R$1 milhão, né? Decorrente dessa viagem. Inclusive, deputados que não conheciam o assunto, que entenderam a importância e que vão destinar uma emenda. Posso citar um para não citar outros, mas, por exemplo, Bibo Nunes, do PSL. Resolvemos fazer uma visita e ele prontamente chamou a assessoria, se disponibilizou e destinou
também um valor de R$100 mil. E a soma da caminhada, né, que nós podemos até depois informar com mais detalhes, chegam aí em torno de R$1 milhão. Né? Então, eu tenho cobrado diariamente, né, até porque aportei um valor esse ano, um valor no ano passado, e venho fazendo isso desde o início, e agora aportaremos mais valores. Então, só para registrar que estivemos juntamente com o vice-presidente numa caminhada, presidente, específica para esse fim, específica para a finalidade do novo pronto atendimento do Hospital São João Batista. Né? Então, tivemos muito êxito e temos aí algumas ações que estão sendo e serão tomadas que vão viabilizar essa obra, que eu repito, vejo como prioridade, e agora estou empenhado num trabalho também a nível de região, porque eu elegi isso, e todos vocês sabem aqui, por entender que a questão da saúde, Nova Prata, tem que se consolidar como um centro de referência, por mínima que seja. Né? E eu vou dizer também, vereadora Clarice, que sempre que nós pudermos ocupar o espaço, como é o caso do Parlamento Regional, nós temos que fazê-lo. Né? Então, agora, até o dia 16 de fevereiro, era o prazo limite para o fechamento das emendas. Foi por esse motivo que nós estivemos lá para consolidar, né, para confirmar esse pedido de recurso. Então, eu queria apenas deixar esses dois registros. Primeiro, a minha saudação, e segundo, o resultado de uma viagem que, com satisfação, a gente vem aqui anunciar, porque eu espero ver, né, essa obra que eu vejo como uma meta a ser buscada, e que ela possa ser realizada em prol de todos nós. Obrigado, presidente. Uso da tribuna, o vereador Magnus Espanhol. Renovada a saudação a todos. Eu venho aqui a essa tribuna, primeiramente, parabenizar a colega, agora presidente do Parlamento Regional, Clarice Camento-Minosso. Parabéns. É um trabalho que quem nunca esteve presente numa reunião, ou mesmo quem nos ouve aqui, não tem noção do tamanho e do impacto que tem esse trabalho. Eu e o senhor Altir estivemos num curso, lá em 2017, sobre Constituição em Miúdos, eu acho que era o nome, que foi promovido pelo Parlamento Regional, em Caxias do Sul. É um trabalho importante, e é o que, para frisar as palavras que o Gilmar falou, a gente é muito mais forte quando a gente está unido. Certa data, numa reunião em Nova Araçá, para falar sobre o pedágio, alguns vereadores vieram dizer: tem que nos apoiar nessa questão nossa da pavimentação aqui de Nova Araçá até Guabiju. E eu falei: vocês já foram numa reunião do parlamento? Não. O que é parlamento? Não, vocês têm que ir. Porque vocês juntos, se nós montarmos uma... Porque ir 2, 3 vereadores de Nova Araçá, mais 2, 3 de Nova Prata, lá pedir alguma coisa, uma obra grande, vão ser só mais 2 ou 3. Mas se nós tivermos lá 20 câmaras representadas, com 3, 4 vereadores cada um, nós vamos ter 300, 200, 300 pessoas lá fazendo pressão. E aí a coisa muda de figura. E aí a gente mostra que está organizado também. E aí as coisas fluem. Então, parabéns, é um baita desafio. Estou à disposição, com certeza. E, além do desafio normal, tu falaste da questão do ano de eleição. Tu tem um desafio a mais,
que é fazer com que no próximo ano, no próximo mandato, independente de quem estiver aqui nas outras câmaras, que esse trabalho continue. Independente de quem passar, o trabalho tem que ser continuado. Então, acho que é importante se anotar para que depois das eleições se faça uma reunião convocando os vereadores eleitos para o próximo mandato, para que eles entendam do trabalho e deem sequência. Porque o trabalho realmente é bem importante. Isso aí. É uma questão, fico à disposição para ajudar, de repente, em alguma coisa que puder fazer nesse sentido. Não podia deixar de me manifestar, depois de ouvir o vereador Cláudio Miro, com relação aos bombeiros. Sábado à noite eu jantava com uma amiga com amigos, e uma amiga que tem uma loja disse: olha, na minha loja eu tenho extintores, né, uma loja, tive que botar placas, coisa e tal. Nós trabalhamos em 3 mulheres, nenhuma das 3 sabe operar um extintor. Até sabe, porque tem que fazer um curso e tal, mas eu não tenho força para carregar um extintor. Então a gente tem assim um divisor de águas que foi chamado Boate Kiss. Antes da Boate Kiss, tu podia fazer qualquer coisa, e agora tu não pode fazer mais nada. Foi uma tragédia. Infelizmente a gente aprende com essas tragédias, né? É no amor ou na dor. Então antes tu podia fazer qualquer coisa. Podia botar fogo dentro de um estabelecimento que ninguém dava bola. Agora, tu tem que ter o máximo de segurança, só que daí as pessoas talvez não estejam capacitadas para poder utilizar os equipamentos. Então, é delicado o assunto. Mas, mais do que isso, eu fui bombeiro e tem alguns aspectos que realmente, para a família que perde, a coisa realmente é uma tragédia sem tamanho. Nós não podemos saber o tamanho da tragédia porque nós nunca passamos por isso. Mas, infelizmente, uma casa de madeira, se der um incêndio e os bombeiros chegarem lá em 30 segundos, não salva mais. Por quê? Até por fora ela pode estar intacta, mas por dentro o fogo consome tudo e vira tudo carvão. As outras casas, e geralmente quando os bombeiros chegam em uma casa de madeira, o que eles fazem? Eles não apagam o incêndio, eles ficam molhando as casas ao redor, porque a casa que está pegando fogo já não tem mais o que fazer. Então eles fizeram as outras. Eu, sinceramente, tenho só dois exemplos aqui de bombeiros voluntários para falar para vocês. O primeiro deles é de Marau. Marau tem bombeiros voluntários. Foram fundados há pouco tempo. Eu dei curso para o pessoal de Marau. Os bombeiros de Nova Prata deram curso para os bombeiros de Marau. Hoje eles têm uma estrutura. Na época eles tinham um pavilhão cedido, um caminhão velho caindo aos pedaços. Hoje eles têm uma estrutura invejável, ajudados pela comunidade, por empresas, caminhões novos. E vou dar o melhor exemplo de todos, que é uma pequeníssima cidade chamada Joinville, que tem bombeiros voluntários desde 1892. São 10 quartéis, 20 ou 30 caminhões, muitos bombeiros. Mais do que isso, o Estado está falido. Será que eles vão ter condições de mandar bombeiros para nós? Quando nós estivemos em maio em Esteio para receber doação de veículos para a Brigada Militar, estive eu com o Colato e a vereadora Roseli, foram entregues 272 viaturas para a Brigada do Estado. E apenas 9 caminhões para bombeiros. Porque o custo do caminhão é alto. Então, eu entendo o vereador Claudio, eu acho que o debate é sempre muito importante. Eu acho que tem que vir à tona, até porque, nessa temporada de verão, nós tivemos 3 tragédias em Nova Prata. Tivemos uma casa próxima aos motores da CE, tivemos a Mix Lanches e tivemos essas casas nesse final de semana. Tem que ter o debate, sim. Mas acho que nós temos que ter a participação mais ativa da comunidade. Eu lanço aqui um desafio. Vamos fazer uma campanha para se comprar um caminhão novo para os bombeiros de Nova Prata. Já estive falando com outras pessoas me procuraram para fazer isso aí. É um trabalho que dá para ser feito, porque realmente nós temos caminhões aqui que são caminhões antigos, tem todo esse problema. Mas aí nós vamos esquecer todo o trabalho que foi feito, abandonar para se tentar buscar um negócio que talvez demore anos para ser viabilizado, ou nós vamos trabalhar, de repente, já tem toda uma estrutura formada e poder dar um reforço para os bombeiros voluntários aqui em Nova Prata. Mais do que isso, nós temos uma rede de hidrantes ruim em Nova Prata. Péssima.
Em alguns lugares, inclusive, as pessoas, quando vão fazer calçada, fazem a calçada por cima dos hidrantes, para não ficar na frente da minha casa e tal. E aí acontece esse tipo de situação. Quando tu está combatendo o incêndio e acaba a água do caminhão, tu tem que sair, tirar teu caminhão daquele lugar e ir para um outro lugar para poder abastecer o teu caminhão. E aí, durante esse tempo, esses 5, 10 minutos que tu leva, o fogo volta todo com toda a força novamente. Então, talvez os bombeiros militares não sejam a solução. Talvez nós temos que pensar, como é que está a nossa rede de hidrantes? E aí? Quando o caminhão tem que sair e recarregar? Talvez a gente tenha que pensar em ampliar a verba para os bombeiros voluntários para poder manter um plantão noturno. Quando eu era bombeiro, tinha plantão noturno. A questão dos trotes é um negócio absurdo o que tem de trote para os bombeiros. Absurdo o que as pessoas ligam. Eu acho, sim, então, que o debate é importante, mas a gente tem que entender as necessidades dos nossos bombeiros aqui. Desperdiçar todo um trabalho que já foi feito, eu acho que a gente não pode pensar nesse aspecto. A gente tem, sim, que se engajar na causa, juntar, quem sabe juntar, isso pode ser. Agora, não dá para desmerecer todo o trabalho que é feito com os recursos e os equipamentos que existem. Infelizmente, esse tipo de situação, Veranópolis tem bombeiros militares, tem um caminhão. Ah, mas quando eles chegam, apagam o incêndio. Claro, aí tu está trabalhando com 2 caminhões ao mesmo tempo, fica mais fácil para apagar o incêndio. Então, é um assunto delicado. Eu acho que aqui o nosso espaço aqui na tribuna e as nossas colocações, elas são meramente colocações para se aumentar o diálogo, para se começar uma questão de conversa, uma discussão. Mas a gente tem que trazer pessoas técnicas, como foi feito lá no primeiro ano. Então, e aí? Como é que está? O que vamos fazer? Quem dos vereadores aqui já foi visitar os bombeiros? Tem vereadores que já foram. Mas tem vereador que nunca pisou lá dentro. Então, fica aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelos bombeiros e sei de todas as dificuldades que eles têm lá. E acho importante a gente trabalhar. De repente, pode-se trabalhar essa frente dos militares. Se nós tivermos 2 quartéis em Nova Prata, maravilha. São 2 quartéis trabalhando. Perfeito. Mas a gente não pode virar as costas para os voluntários. De forma nenhuma. E temos que trabalhar, sim. Lanço aqui o desafio para os colegas, lanço aqui o desafio para a comunidade de Nova Prata, para a gente poder ter um caminhão novo para os bombeiros aqui em Nova Prata. É um desafio que custa em torno de 800 mil, 900 mil reais. Mas que, se a gente trabalhar junto, um pouco de cada lado, deputado, vereador e comunidade, a gente consegue chegar lá. Era isso. Boa semana a todos. Passo a tribuna, passo a presidência, a vereadora Clarice, para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadoras. Vou fazer uso da tribuna para falar de algumas coisas pertinentes à nossa reunião de comissões e também algumas coisas relacionadas ao nosso município. Reunião de comissões, quarta-feira. Terá alguém aí representando o tombamento do projeto de tombamento do patrimônio histórico, para que depois nós possamos levar para a ordem do dia o projeto de votação aí que está em votação do tombamento dos prédios históricos aqui da cidade, ou seja, se possibilita desmanchar ou não desmanchar algumas residências mais antigas para fazer outras novas. Então, é de suma importância que venham para cá para nos explicar, para que nós possamos saber o que está abrangendo, qual a amplitude, tudo o que pode ser feito e o que não pode ser feito em relação a esse projeto. E também nós vamos convocar a secretária de Educação para falar alguma coisa em respeito aí ao FG daqueles profissionais que estão atuando nas escolas onde tem as crianças especiais nas salas de aula. Nós precisamos saber como anda se está usando isso, se não está usando isso, se pode, se não pode, de qual forma está sendo utilizado esse FG, antes de votarmos pela cessão dele. Então, para extinguir ele. Então, é de suma importância que todos os vereadores fiquem atentos e também fiquem por dentro do assunto antes de vir para votação desses 2 projetos. Falar um pouquinho também hoje teve a abertura do ano letivo para o ensino fundamental aqui da cidade de Nova Prata. Então,
estavam reunidos mais de 300 profissionais da área da educação, entre atendentes, desde atendentes de creche até professores, as lideranças dos colégios, as secretarias, então toda a parte integrante da área da educação. De suma importância, a Nova Prata sempre fez um trabalho belíssimo na educação e que se leve como exemplo que a educação a gente não aprende no colégio, a educação a gente traz de casa. No colégio a gente vai para ter conhecimento, para dar uma melhorada na nossa dicção, oratória e para ter uma experiência de vida e uma formação profissional e social aí dentro da comunidade. Então, a educação a gente traz de casa e na escola a gente vai para melhorar o nosso conhecimento. Também dar os parabéns para a Clarice. Clarice é nossa presidente do Parlamento Regional. Eu estive nas últimas 2 reuniões juntos. Estive como presidente dessa casa, presidente do Legislativo, e a Clarice teve a felicidade e a honra de representar Nova Prata e representar toda a região, né, Clarice, como presidente do Parlamento. Diga-se de passagem, foi quase que forçada pela antiga presidente, né, a indicação aí, presidente, sinal que fizeste um bom serviço aí, e está de parabéns, e também pode contar comigo para tudo que for preciso aqui, e é uma honra para Nova Prata ter a presidente do Parlamento Regional. O Parlamento, ele tem muita força, são vários municípios engajados junto pela mesma causa e é um elo, uma ligação aberta aí que se tem com o governador do estado e até mais com o presidente da República em relação às demandas, em relação a tudo que é explanado, exposto e também tudo que é discutido dentro das reuniões do parlamento e que praticamente existe uma reunião por mês aí, né? E quando tem possibilidade de fazer mais, ou que tem demanda para mais de uma reunião por mês, se faz mais de uma reunião por mês. Então era isso, uma boa semana a todos e até mais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje. Rádio Prata, quem vai? Seu Altir, mais quem? Mais alguém, pessoal? Só o seu Altir para a Rádio Prata? Depois conversamos no grupo do Legislativo.